Você acabou de formar e está super inseguro para começar a pegar plantão? Então fica nesse vídeo que eu vou te dar 4 dicas para que você se prepare para esse momento de transição na tua carreira médica. Mas antes, solta a vinheta. Meu nome é Samantha, eu sou médica anestesista e eu tô aqui para te dar umas dicas para você se preparar para esse início de caminhada na vida médica CRM positivo. A primeira dica que eu tenho para te falar é o seguinte: entenda que se sentir inseguro é normal. Você está saindo totalmente da sua zona de conforto. No seu internato, por mais que você tivesse a possibilidade de prescrever, de realizar procedimentos, a responsabilidade e a decisão não era sua. Você apenas seguia ordens do seu preceptor, do seu staff, e você estava sempre sendo supervisionado, ou deveria estar, né? Mas no final das contas, a decisão e a responsabilidade, por mais que tivesse um erro, não era sua. E aí fica muito mais fácil ser corajoso nessa situação no qual você não tem nada a perder. Você era apenas o interno, apenas um acadêmico de medicina. Quando você recebe o seu CRM e a decisão e a responsabilidade está no teu ombro, está nas tuas costas, até as coisas mais basais parecem mais difíceis, porque tem muita coisa em jogo, né? Você acabou de formar, você esperou tanto tempo para ter CRM. Para começar a atuar como médico, você vai colocar tudo a perder? Dá medo mesmo. Então a primeira coisa é você entender que sair da zona de conforto, de uma situação onde você era um mero telespectador e virar ali o ator principal, é super natural. E você não pode deixar esse medo, essa insegurança te impedir de dar esse passo. A minha dica é óbvio que você precisa ter um mínimo de conhecimento teórico e técnico, mas isso é o básico, eu espero que você tenha. Então não deixe essa insegurança, tendo ali o mínimo de conhecimento teórico e técnico, te impedir de começar a dar esses passos. Você acha que eu e a Dani não ficamos nervosas nos primeiros plantões que a gente fez? Com certeza, eu fiquei muito nervosa nos meus primeiros plantões de atendimento verde. Na primeira vez que eu assumi uma sala vermelha nessa foto, era o meu primeiro plantão em sala vermelha, mudava totalmente minha responsabilidade, os perfis de pacientes que eu ia manejar. Eu fiquei nervosa. Quando eu dei meu primeiro plantão como anestesista, a primeira anestesia que eu fiz, eu também fiquei nervosa. Isso é extremamente natural. Por quê? Você tá saindo da sua zona de conforto. Você tá se expondo a algo novo. Dá medo de não dar conta. Então não deixe essa insegurança te parar. Se te dá mais segurança, começa pegando o plantão em hospitais, se você tiver essa possibilidade, né? Porque muitas vezes isso não é uma escolha. Então começa pegando plantões em locais onde você tenha um rotina, um supervisor, ou que você tenha outros médicos. Se não tiver como ter outros médicos com você, mas que você tenha a possibilidade de chamar um sobreaviso, isso te dá muita segurança. Se você puder escolher, é que todo mundo sai da faculdade com esse foco, né? Tenta pegar plantões nos quais você maneja ali pacientes mais basais, uma sala verde. Tudo isso vai fazendo com que você ganhe confiança. Combinado? E aí a gente vai para o ponto 2. É algo que eu falo todo santo dia para os alunos. Você precisa se preparar para as situações que você vai se expor. Então você sabe qual plantão que você vai pegar, né? Então você precisa mentalizar, principalmente nesse começo, porque as coisas se repetem, quais são os principais diagnósticos que você vai manejar naquele plantão. Se você pegar um plantão relacionado com fichas verdes, você vai atender otite, sinusite, infecção da via aérea superior, pneumonia, infecção do trato urinário, lesões dermatológicas, você vai atender cefaleia, tudo isso, certo? Então não dá para você chegar lá sem saber os diagnósticos mais prevalentes. Então você vai fazer um levantamento na véspera ou ali na semana dos seus primeiros plantões dos principais diagnósticos que você vai receber no plantão e você vai fazer uma folha de consulta de como você prescreveria esses pacientes se eles chegassem no seu consultório. Então, se você vai prescrever uma loratadina, qual que é a dose, qual a posologia? Você vai prescrever uma dipirona, qual que é a dose, qual que é a posologia, o número de dias de uso. Dessa forma, você vai mais confiante, porque você sabe quais são os principais diagnósticos, os diagnósticos mais prevalentes e que você vai atender, porque isso é previsível, e você sabe tratá-los. Na grande maioria das vezes, a gente vem da faculdade com uma bagagem de saber o que fazer. A gente olha para aquele diagnóstico, muitas vezes a gente sabe o que é, mas a gente tem dúvida do que prescrever. Então, só com isso você vai se sentir muito mais preparado. E outra, se tiver um ou outro diagnóstico que você tenha dúvida
no diagnóstico, de como você vai identificar aquela patologia, esse é o momento de você recordar. Peço ou não peço raio-x? Quais são os marcadores laboratoriais que eu vou solicitar? Você precisa se preparar para o plantão. Não dá para achar que a faculdade vai te tornar pronto para essas situações. Não vai. Se você não conhece a comunidade Intubaclass, é justamente isso. Um ecossistema, um treinamento voltado para a sua segurança e para a sua autossuficiência nos plantões, onde a gente prepara os alunos todos os dias para a jornada nos plantões. Lá você encontra as principais patologias e a sistematização do atendimento, a abordagem e a prescrição de todas elas. E aí você vai sentar lá e você vai estudar, seja no Intubaclass, seja através de um livro-texto, como você vai se portar diante desses principais diagnósticos. Se você vai pegar um plantão relacionado com sala vermelha, muda, certo? Você não vai atender uma otite na sala vermelha. Você não vai atender uma IVAS na sala vermelha. O que você vai atender? Uma sepse, um IAM, um AVC, uma crise convulsiva refratária, um choque cardiogênico, um choque hipovolêmico. Então você precisa ir preparado para manejar essas situações. Viu como muda completamente? E aí você vai estudar e você vai ver como você diagnostica, como você aborda e como você trata todas essas patologias. Viu como não cai no colo? Como não é algo assim natural? Ah não, lá no plantão eu vejo o que eu faço, lá eu aprendo. Não existe aprender no plantão. É óbvio que você se desenvolve do ponto de vista de segurança e performance no plantão. Mas a bagagem teórica tem que ir contigo. Senão, além de não aprender o certo, você aprende o errado. Você pega a mania lá das outras pessoas que têm, às vezes, boa vontade de ensinar, mas não estão fazendo certo. Então, você precisa entender qual que é o plantão que você vai pegar e se preparar para esse plantão. E o terceiro ponto é, Samantha, eu quero pegar plantão em sala verde. Eu tenho pavor de paciente grave, de paciente vermelho. Ok, mas você é médico, né? Então, você precisa saber o mínimo para conseguir fazer estabilização inicial desse paciente, seja para transferir, seja para mandar para a sala vermelha. Ou, se você for o único plantonista, para dar conta do recado. Muitas vezes, e aqui, ó, isso é bem importante de frisar, talvez muitos de vocês nem tenham consciência em relação a isso. Você pega um plantão que tem outros médicos, e aí você decide fazer 24. Durante o dia tem aquela divisão maravilhosa. 2 médicos ficam para os pacientes verdes e 1 médico fica para o paciente vermelho. E aí durante a noite divide o horário por 3 e todo mundo fica responsável por tudo. Se você não se sente seguro para manejar pacientes mais graves, nem que seja para fazer estabilização inicial para depois você pedir ajuda, você fica limitado. Primeiro, no tipo de plantão que você pode pegar, você fecha seu leque de possibilidades. E 2, você não consegue pegar plantão noturno. Como médico, você precisa estar preparado para lidar ali com o basal dos pacientes mais graves. Você precisa, por exemplo, saber manejar uma via aérea, realizar uma intubação orotraqueal, manejar as principais drogas vasoativas. Você precisa dominar pelo menos noradrenalina, tridil e niprid. Você precisa manejar uma convulsão, uma anafilaxia, uma sepse. Não tem como fazer plantão sem saber como conduzir um IAM. Até porque, se você não tiver uma triagem no hospital, você que vai fazer o atendimento inicial, mesmo estando na sala verde, ou, muitas vezes, algo pode passar pela triagem e um paciente grave chegar para você. Vou te dar um exemplo. Eu atendi uma paciente idosa com dor no ombro. A ficha era verde, dor no ombro. Achei muito suspeito, era uma paciente idosa, diabética, que tinha uma dor irradiada, eletrocardiograma com baita supra de ST. Então, sim, por mais que você queira fugir e atender pacientes verdes, você é médico, você precisa estar preparado para lidar com pacientes graves e potencialmente graves e ter o mínimo de conhecimento para você ter segurança no que você se expõe. Porque qual a justificativa? Olha, esse paciente estava comigo, era uma dor de cabeça, ele começou a convulsionar e olha, desculpa, eu não vou atender não, porque eu só atendo ficha verde. Eu não sei fazer isso aí não. Ou o paciente estava com você no consultório e evoluiu com uma parada cardiocirculatória, ó, não sei conduzir uma parada, e aqui eu só atendo ficha verde. Ou igual uma aluna que me contou, ela formou e ela começou a trabalhar numa estratégia de saúde da família, era uma estratégia da saúde da família um pouco mais isolada, do hospital mais próximo, ficava aí uns bons quilômetros, e ela recebeu uma anafilaxia no meio da estratégia da saúde da família. Ah não, desculpa, aqui é só atendimento ambulatorial? Não é assim que funciona. Você precisa, se você é médico e você está se expondo a um ambiente de atendimento, de plantão, você precisa estar preparado para manejar 2 pacientes mais basais ao pacientes mais graves, mesmo que você não goste. Combinado? E o quarto ponto é o quê? Sentar e correr atrás. Esse conhecimento ele não vai cair no teu colo.
A faculdade ela é o primeiro passo rumo à segurança e à autossuficiência, mas ela nunca vai ser o ponto final. Você precisa entender quais são seus pontos fortes, mas você precisa também ter muita consciência em relação aos seus pontos fracos para você atacar isso prontamente. O quanto antes você fizer isso, melhor. Quando você está no internato, você tem a licença poética de não ser médico. Quando você é recém-formado, você tem a licença poética de ser recém-formado. Mas depois de 6 meses, você não tem mais desculpa. Então aproveita esse momento no qual você tem ali um pouco mais de licença poética de não saber e corre atrás. E vai buscar esse conhecimento. Não dá pra colocar desculpa no nunca ninguém me ensinou, na minha faculdade eu não tive chance de aprender. Todas as vezes que eu ia entubar, um residente roubava o meu procedimento, o paciente, o hospital tá nem aí para suas desculpas. E hoje, numa medicina cada vez mais concorrida, consegue oportunidade quem tá mais preparado. Quem que você acha que vai ficar num hospital? Aquela pessoa que lida do paciente verde, mas também estabiliza o paciente mais grave, ou aquela pessoa que se sente completamente despreparada? Então, pense nesses 4 pontos. Quando você se sentir inseguro para fazer seus plantões, entenda que isso é extremamente normal, mas não deixe isso servir de justificativa para você não encarar os problemas e buscar melhorar. Eu espero que você se sinta muito mais consciente em relação a todos esses pontos. Se você quiser o nosso direcionamento e o nosso suporte, te convido a clicar aqui na descrição do vídeo e fazer sua pré-matrícula na comunidade IntubaClass. Esse é o nosso treinamento voltado para autossuficiência e segurança nos plantões, aonde a gente tem trilhas de diagnósticos dos principais casos que você vai receber porta dentro no plantão, do paciente verde ao paciente vermelho. A gente tem cursos de capacidades médicas obrigatórias, intubação, ventilação mecânica, droga vasoativa, ECG, sedonalgesia, VM, e a gente tem um grupo de discussão com suporte de especialistas no WhatsApp para te dar ali a segurança de ter com quem discutir os seus casos no plantão. E eu te vejo no próximo vídeo.